Estão gostando da entrevista até agora? Fiquem ligados no canal para acompanhar o desdobramento desta conversa. Será que o Senhor das Trevas revelará mais algum segredo? Seguindo com a segunda parte da nossa entrevista com o Senhor das Trevas, agora exploraremos o conceito de alienação. Como você leva as pessoas à alienação e o que significa esse termo? A melhor definição para a alienação é quando as pessoas deixam de pensar por si mesmas, permitindo que influências externas controlem suas mentes. Os alienados evitam o trabalho de pensar por conta própria e preferem que eu tome conta de suas mentes usando seu intelecto. Eles aceitam passivamente o que a vida oferece, sem questionar ou lutar por seus desejos, muitas vezes nem sabendo o que realmente desejam. Suas opiniões frequentemente não são suas, mas minhas. São pessoas preguiçosas quando se trata de usar seu próprio cérebro, e é por isso que consigo controlar seus pensamentos e inserir minhas ideias em suas mentes. Entendi o conceito de alienação. Descreva os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de suas vidas. Comece explicando quando e como você ganha controle sobre a mente delas. Meu controle sobre um ser humano começa muitas vezes em sua juventude. Às vezes, estabeleço as bases para o controle antes mesmo do nascimento, manipulando a mente de seus pais. Em outros casos, preparo o controle mental dessas pessoas por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Portanto, tenho duas maneiras de influenciar a mente de alguém. Sim, descreva essas duas maneiras pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos. Como mencionei, ajudo a trazer pessoas com mentes fracas para o mundo, fornecendo a elas as fraquezas de seus ancestrais, chamado de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o ambiente como meio de controle, aplicando o princípio do hábito. A mente é a soma de todos os hábitos, e eu estabeleço esses hábitos um a um, levando à completa dominação. Quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas? Um dos meus truques mais eficazes é entrar nas mentes das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam ser seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Utilizo um ou mais destes para entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas obtenho melhores resultados quando assumo o controle de uma mente jovem antes que seu proprietário aprenda a fechar essas 9 portas. Estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas indefinidamente. Parece que você faz de tudo para evitar que as pessoas pensem... Sim, o pensamento disciplinado e organizado é mortal para mim. Não posso existir nas mentes daqueles que pensam de forma clara. Não me importa que as pessoas pensem, desde que seus pensamentos estejam focados no medo, desencorajamento, desespero e destruição. Quando começam a pensar construtivamente, com fé, coragem, esperança e objetivos claros, imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e, consequentemente, perco influência sobre elas. Conte-me mais sobre seus métodos para fazer as pessoas se alienarem em direção ao inferno com você. Faço as pessoas se alienarem em todos os assuntos onde posso controlar o pensamento independente e a ação. Por exemplo, no tema da saúde, encorajo o consumo excessivo e inadequado de alimentos, levando à indigestão e obesidade, enfraquecendo o pensamento crítico. Se escolas e igrejas ensinassem hábitos mais saudáveis de alimentação às crianças, causariam danos irreparáveis à minha causa. Casamento. Induzo a alienação nos casamentos, incentivando a falta de planejamento e objetivos claros para tornar o relacionamento harmonioso. Um método eficaz é criar conflitos sobre finanças, educação dos filhos, assuntos íntimos e atividades sociais, mantendo-os ocupados com desavenças ao invés de construir uma relação saudável. Profissão. Ensino a alienação ao fazer com que abandonem a educação e aceitem empregos sem plano ou objetivo, mantendo-os presos pelo medo da pobreza durante suas vidas. Poupança. Encorajo o gasto excessivo e a falta de economia, até que o medo da pobreza me permita controlá-los por completo. Ambiente.
Promovo ambientes desarmoniosos em lares, locais de trabalho e relacionamentos, mantendo-os na alienação. Pensamentos negativos. Instigo o hábito de pensar negativamente, preparando o terreno para controlar suas mentes. Planto sementes de pensamento negativo por meio de diversos meios de comunicação e faço com que permitam o meu controle devido à preguiça ou indiferença em pensar por si mesmos. Sempre ouvi que o dinheiro é a raiz de todos os males e que os pobres herdarão o céu, enquanto os ricos acabarão em suas mãos. O que você diz sobre isso? Hahaha, não me faça rir. Aqueles que sabem como adquirir riquezas materiais também sabem como se proteger do alcance do diabo. A capacidade de adquirir é contagiosa. Os alienados não conseguem adquirir nada além do indesejado. Se mais pessoas tivessem metas claras e desejo ardente por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. O não alienado nasce com alguma vantagem mental, física ou espiritual que o alienado não tem? Não. A maior diferença entre eles está na prerrogativa de usar sua própria mente e pensar por si mesmos, algo disponível para ambos. Há alguma relação entre sexo e liderança? Claro que sim. Todos os grandes líderes em diferentes áreas de vida têm uma forte sexualidade, mas controlam seus desejos, transformando-os em motivação para suas atividades. A indulgência no sexo é tão perigosa quanto o uso de drogas ou álcool? Não há diferença entre esses hábitos. Ambos levam ao controle hipnótico por meio do hábito de alienação. Por que o mundo vê o sexo como vulgar? Isso se deve ao abuso vulgar que algumas pessoas fizeram dessa emoção. Não é o sexo em si que é vulgar, mas o comportamento daqueles que não o controlam ou direcionam adequadamente. Você está dizendo que não se deve satisfazer o desejo sexual? Não de forma alguma, longe disso. Estou dizendo que o desejo sexual, como qualquer outra força, deve ser compreendido, dominado e usado para servir ao indivíduo. O desejo sexual é natural e não pode ser eliminado. Em vez disso, deve ser controlado e canalizado para atividades construtivas. A autodisciplina permite que alguém entenda essa emoção. Quais são os prejuízos do desejo excessivo por sexo? Os principais danos incluem a privação de uma das maiores forças propulsoras do homem, o gasto desequilibrado da energia criativa, a dissipação da energia necessária para a saúde física e a diminuição da energia magnética que contribui para uma personalidade atraente. O excesso de sexo pode remover o brilho nos olhos, afetar o tom de voz, destruir o entusiasmo, minar a ambição e levar à alienação em todos os aspectos da vida. Estão gostando da entrevista até agora? Fiquem ligados no canal, se inscreva para acompanhar o desdobramento desta conversa. Será que o Senhor das Trevas revelará mais algum segredo sobre o sexo? Saiba no próximo vídeo dessa playlist imperdível.